Boa noite, sou Felix Espíndola, do curso de Assistência Social. Hoje eu vou apresentar para vocês o fanzine, que foi produzido por Recortes, e o meu tema é concentração fundiária. O fanzine é uma metodologia apresentada pelo professor João Carlos, da disciplina de Política Social. Então, na capa, vocês podem ver um fazendeiro, um latifundiário, comendo uma grande parte de terra, onde dentro tá índios, pobres. E aí eu escolhi a palavra Brasil, um país de todos. Será que é um país de todos? Então, eu quero apresentar para vocês que a concentração fundiária é um problema que ocorreu desde o Brasil colônia. Então, é um processo histórico. Como que funciona no Brasil colônia? O país foi dividido em grandes faixas horizontais, onde cada faixa era a responsabilidade de um capitão. Por que o nome de capitanias hereditárias? Que mesmo que ele morresse, as terras ficariam em posse da família. E aí, qual era a contrapartida desse capitão? Eles tinham que desenvolver essas glebas e dar um retorno para a corte através de impostos. Como eles não eram bobos e nem nada, sabia que tinha uma grande extensão territorial e eles tinham que desenvolver e eles não tinham como desenvolver sozinhos, eles criaram a política das Seis Marias. Como que funcionava? Eles doavam as terras para homens de bem. Em sua grande maioria, a elite portuguesa ligada à corte. O que eles diziam? Olha, vem para o Brasil, aqui o sol é fértil, o clima é favorável, é um país tropical. Aí começava a história da concentração fundiária, porque só quem ia ter acesso a essas terras eram justamente as pessoas de posse, que tinham poder. E aí, quando vieram os primeiros portugueses, viram que o solo era bom, que a terra era fértil, e começou essa expansão. Ainda no Brasil colônia, o Brasil chegou um tempo e falou, peraí, o que aconteceu? Chegou um momento que o Brasil falou, chega de bagunça, a terra é minha. E aí foi constituída a Lei da Terra, onde deu fim da política de Seis Marias, né? Deu fim às doações de terra. Quem era dono de terra tinha que registrar essas terras. As terras que não fossem registradas, que não tivessem dono, iam ser terras devolutas, né? Devoluta, que iam voltar para o governo. E só ia poder adquirir essa terra quem comprasse por leilão à vista ou quem já tivesse herança, né? E aí, esse período coincidiu justamente com o fim da escravatura. E o Brasil precisava de mão de obra. Não tinha mais escravos para produzir, o que eles fizeram? Incentivaram os europeus, né, os imigrantes, a vir para o Brasil. Mais uma vez, começava esse processo de concentração fundiária, porque só quem tinha, como só podia ter terra quem comprasse, quem vinha para cá eram os grandes pessoas ligadas à corte, que tinham muito dinheiro. E aí viram que realmente o Brasil tinha um solo muito fértil, um clima bom, produziu muito bem o café, a cana-de-açúcar. E aí, mais uma vez, as terras começaram a ficar concentradas em poucas mãos, né? E os índios, os escravos, as pessoas pobres não tinham acesso à terra porque não tinham dinheiro para comprar. Já no Brasil República, no governo de João Goulart, se falou pela primeira vez da reforma agrária, no Estatuto da Terra. João Goulart é o sucessor do Jânio Quadros, que renunciou ao governo, e quando ele assumiu, ele estava na China, se eu não me engano, e aí ele veio com uma nova proposta de reformas de base, né? Reformar a educação, reformar a saúde, e quando ele falou em reforma agrária, ele mexeu com pessoas de grande poder, né? Terra é igual a poder. Então, só tem terra quem tem muito dinheiro. E isso contribuiu para que ele caísse do governo. Só que quando ele caiu, ele já tinha plantado a sementinha do socialismo lá nos campos. Já estavam acontecendo várias revoluções
nos campos, né, que a gente pode até falar do Estatuto da Liga Camponesa, onde havia várias queimadas em terras de grandes fazendeiros, então teve uma revolução muito grande. Os militares que assumiram, né, que teve o golpe, o que aconteceu? Com o objetivo de calar esses camponeses, de acalmar, eles falaram, não se preocupe não, a gente assumiu, mas vai ter a reforma agrária, né? Que falou-se oficialmente pela primeira vez, a reforma agrária, terra, trabalho e justiça, que foi garantido na Constituição de 1988, com a criação do Instituto Nacional de Reforma Agrária, onde garantia acesso à terra a todos. Mas nós sabemos que essa reforma agrária muito se avançou, mas tem muito a se fazer ainda. E até hoje, no ano de 2020, a terra, infelizmente, ainda não produz comida. Ela acabou se transformando num deserto verde. Então, hoje ainda muitas terras estão nas mãos de poucas pessoas, que são os ricos, e muitas pessoas sem acesso à terra. E aí eu finalizo o meu fanzine com uma sátira, né, com um meme que está muito utilizado nas redes sociais, onde o Batman bate no Robin, quando o Robin fala, reforma agrária é acesso à terra desde 1988. E o Batman bate no Robin e fala, reforma agrária virou lenda urbana, seu besta. Então eu finalizo a minha apresentação dizendo para vocês que essa concentração fundiária, infelizmente, é uma realidade no nosso dia a dia, que está muito distante ainda de ser solucionada, porque o governo tem comprado terra, mas além de comprar terra para dar para os mais necessitados, ele tem que dar subsídios, né? Através de empréstimos. E a gente sabe que muitas vezes o pobre não produz e acaba essa terra voltando para os grandes latifundiários, de uma forma bem mais barata. Então, essa foi a minha apresentação, espero ter contribuído e minha gratidão.